Olá, meus prezados e minhas prezadas empreendedores e empreendedoras. Esta é a nossa quinta aula. Olá, meus prezados alunos e minhas prezadas alunas. Esta é a nossa quinta aula do nosso treinamento Empreendedor 4.0. Mais uma vez eu quero pedir para você foco total naquilo que você vai ouvir, naquilo que você vai ver a partir de agora. Tenha foco total a esta aula, porque é importante que você lembre que cada aula ela pode ser uma fração da mudança na sua vida. Pode ser uma fração do teu sucesso. Onde nós já chegamos? O que nós já vimos até agora? Na primeira aula nós vimos sobre o estado atual, que é o autoconhecimento. Na segunda aula nós vimos sobre gestão do tempo. Na terceira aula nós vimos sobre missão, visão e valores. Na quarta aula nós vimos sobre plano de negócio. Como elaborar o Canvas. Voltando aqui para a terceira aula, eu quero dizer o seguinte. A terceira aula é a espinha dorsal de um negócio. Se você ainda não definiu a sua missão, se você não tem uma visão de futuro, e se você não sabe quais são os seus valores, eu recomendo que você pare tudo e volte atrás e defina isso com urgência. A missão ela é dinâmica, à medida que o tempo vai passando, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai aprimorando, a gente vai tendo uma visão nova, uma compreensão diferente sobre as coisas, um olhar diferente. E aí nós vamos achando, encontrando o verdadeiro sentido para a nossa vida. O objetivo deste encontro é construir uma nova mentalidade financeira a fim de realmente enriquecer com o seu negócio. Então, o tema desta aula é Mindset Financeiro. A ideia de Mindset foi descoberta pela psicóloga doutora Carol Dweck por seus estudos sobre o sucesso na Universidade de Stanford. Mind quer dizer mente, set quer dizer configuração ou programação. Poderíamos então chamar de programação mental. O conceito significa o conjunto de atitudes mentais que influenciam diretamente em nossos comportamentos e pensamentos. Há dois tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset progressivo. Vamos ver a diferença entre eles. E enquanto nós discorremos sobre esse assunto, procura se situar, se localizar e ver qual é o teu mindset. Mindset fixo. As pessoas vivem na zona de conforto. Pessoas sofrem da síndrome da Gabriela. Lembra da Gabriela? Eu sou sempre assim, eu nasci assim, sou sempre assim. Enfim, não vai mudar nunca. Essa é a síndrome da Gabriela. São apegados às tradições e crenças. Não mudam de jeito nenhum. Não há mudança de paradigma. Elas se apegam a determinados valores sem nunca questioná-los. São pessoas que perguntam pouco, por isso precisam de muito pouca resposta para a sua vida. Paralisam-se diante dos problemas. São resistentes às mudanças. Acreditam que as pessoas não mudam. Não há confronto cerebral. Não há nova trilha neural sendo formada. Características de mindset financeiro progressivo. Há um envolvimento
profundo com o novo. É aquela pessoa que é ávida por um novo conhecimento, por um novo lançamento, por uma nova tendência, por uma mudança. Desenvolvem novas e fortes ligações neurais. Procuram por problemas para encontrar oportunidades. Aqui um clássico exemplo do que é um mindset progressivo. Walt Disney faliu em 1921, reergueu-se e acumulou uma fortuna de 1,1 bilhão de dólares. Henry Ford faliu em 1903, reergueu-se e acumulou uma fortuna de 188 bilhões de dólares. Boxeador e criador do grill, George Foreman, faliu em 1983, reergueu-se e acumulou uma fortuna de 300 milhões de dólares. A habilidade nos negócios fez Trump superar 4 falências. As pessoas que têm um mindset progressivo cuidam mais do valor do que do preço. Não se desesperam diante de notícias ruins. Não têm medo de arriscar. Assumem toda a responsabilidade pelos acontecimentos. Vou repetir isso aqui. Assumem toda a responsabilidade pelos acontecimentos. Não são acomodados. Possuem visões de futuro milionárias. São investidores em seus negócios. Valorizam mais o tempo que o dinheiro. Não trabalham para o dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro trabalha para elas. Não economizam ao contratar especialistas para focar em um trabalho específico. A pessoa do mindset fixo, ela quer progredir, mas ela não tem coragem de investir num treinamento, ela não tem coragem de ler um livro novo, enfim, é uma pessoa acomodada, ela não se mexe do seu lugar, mas ela quer que as coisas aconteçam por milagre. Eu trouxe aqui um contexto bíblico para mostrar para vocês a diferença entre um mindset fixo e um mindset progressivo. Então, nessa passagem está escrito assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Vejamos bem que a um foi dado 5, a outro 2, a outro 1, segundo a sua capacidade. E foi avaliado a capacidade. E aqui nós vemos, então, aqueles que têm um mindset progressivo. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Agora vamos ver o caso de uma pessoa acomodada. Mindset fixo. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois ele retorna a um diálogo, a um argumento, né? A pessoa que recebeu apenas 1 se argumenta por não ter prosperado o seu talento. Há toda uma argumentação, mas há uma determinação. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Gente, isso aqui tem um conteúdo
profundo, não importa a tua religião, não importa a tua fé, nem mesmo se você é um ateu. O que nós precisamos agora aqui não é de religiosidade e nem de crença, nem de profissão religiosa. Nós precisamos aqui apenas de inteligência emocional. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ora, não tiver o quê? Eu conheço uma pessoa no Rio de Janeiro, membro de uma das famílias mais tradicionais do Rio de Janeiro. O pai dele construiu um império. Ele viveu a sua infância em berço de ouro. Ele convivia, passava o seu dia com 3 babás, uma inglesa, uma alemã e uma francesa. E assim, desde a sua tenra idade, ele aprendeu a falar esses 3 idiomas. Eu vi um álbum dele no colo de pessoas famosíssimas, como Frank Sinatra e tudo mais. E foi herdeiro de um império. E depois que o pai faleceu, em pouco tempo ele faliu. O pai saiu do nada e construiu um império. O filho pega o tudo e vai para o nada. Por quê? Porque não tinha. Não tinha o quê? Não tinha um mindset progressivo. O mindset era fixo. Então não importa a tua situação hoje, se você tem R$1, R$10, R$1.000.000, não importa. E você precisa mesmo é um mindset progressivo. Porque se você tiver $1 bilhão e um mindset fixo, você vai por fora todo esse dinheiro. Mas se você tem um mindset progressivo, então, com nada, com 1 centavo, você faz $1 bilhão. Nós podemos citar muitos casos. Silvio Santos, por exemplo. Essa é a razão porque, como coach, eu não poderia ser adepto do socialismo e nem do comunismo. Eu sou adepto do capitalismo. Alguém pode dizer, não, isso aqui é absurdo. Gente, capitalismo é a única maneira em que as pessoas boas têm a oportunidade de exercer a sua bondade. Existem ricos mesquinhos? Existem. Mas no socialismo também existe a mesquinhez. E a gente vê por aí, né, as multidões sofrendo as multidões sofrendo no mundo socialista por causa da maldade e da tirania dos seus governantes. Mas a questão aqui não é discutir socialismo e nem capitalismo. Só que são coisas incoerentes. Se você quer ser um empreendedor, não tem como você ser um empreendedor pensando em ser um comunista. Tá? E se você de fato quer ser um empreendedor, você tem que ser um capitalista, porque como é que as pessoas podem ser remuneradas se não existe o capital? Ah, mas o Estado vai ser dono de tudo. O Estado já revelou ser um péssimo gestor em tudo. O Estado tem que se contentar com o mínimo possível. Atrapalhar o cidadão na menor proporção possível, porque já atrapalhando pouco ainda atrapalha muito. Imagine o Estado engessado, pesado, carregado, quanto ele não atrapalha muito mais. As 2 regras do mindset financeiro. Existem as regras internas e as regras externas. As regras externas é tudo aquilo que você depende de buscar alguma coisa fora. Uma formação, um curso, um treinamento, uma ferramenta, uma planilha de gestão, uma planilha de controle, conceitos de gestão financeira e por aí vai. Isso, então, são as regras externas. Né? As regras internas já é tudo aquilo que depende do seu sentimento, da sua emoção. E a sua emoção, normalmente, ela é fruto do seu pensamento.
O pensamento nos leva a um sentimento e esse sentimento nos leva a uma ação. Às vezes, o sentimento nos leva a um pensamento que reforça um sentimento e que nos leva a uma ação. Como criar uma âncora de valor na mente do cliente? Porque, gente, eu estou falando com empreendedores, pessoas que vendem alguma coisa, produto ou serviço. Não adianta você tentar vender o teu produto achando que não vale, tá? Aí você diz, eu vou pedir 500, mas ele vai achar que está muito caro, eu vou deixar por 400, mas se eu vender por 200 está bom. Então existe uma técnica de como você estabelecer uma âncora de valor na mente do teu cliente. Imagine que você vai a uma loja de carro comprar um Uno Mille. Quando você entra na loja, dificilmente na entrada da loja tem um Uno Mille. Normalmente na entrada da loja tem um super carrão. Às vezes até uma Ferrari. Conheço caso de concessionário que deixa na entrada da loja uma Ferrari. E ela está ali aberta, a exposição, e as pessoas se encantam, e elas são levadas a admirar, a olhar, e às vezes até entrar dentro, e acabam por perguntar o preço. E ali o vendedor diz que custa ali 300, 400 mil reais. E depois de algum tempo, quando passa aquela fase ali da admiração, então o vendedor faz a abordagem, perguntando o que a pessoa quer, a pessoa diz que ela quer um Uno. E ela foi pronta para chegar lá e negociar. Se o Uno tiver 45 mil, vou negociar, vou oferecer 40 e vou ver que desconto eu vou conseguir. Só que quando ela chega, quando o vendedor apresenta o Uno e dá a ela o preço, diz a ela o preço de 45 mil reais, aquele Uno ficou muito barato, perto da Ferrari de 400 mil reais. A pessoa não tem nem argumento para pechinchar e reclamar do preço. Um outro exemplo é o chamado prato da casa. Quando você chega num restaurante, você vê o prato da casa, normalmente é o mais caro. As pessoas que, dentro de um conceito de marketing, elas criam o chamado prato da casa, elas criam para isso. É um prato caríssimo, quase o dobro dos demais. Porque quando a pessoa olha para o prato da casa, que custa 80 reais, e ela olha para um outro prato que custa 45, o de 45, que é quase igual, a diferença é mínima, já ficou muito barato, e ela não vai questionar o preço. Tá? Um outro exemplo aqui é o caso de uma criança já próximo do almoço, e ela chega para a mãe e diz, mãe, posso comer um pouquinho da sobremesa? E a mãe dá aquela bronca e diz, claro que não, o almoço está quase pronto e tal. E a mãe contraria a filhinha, mas ela fica também contrariada pelo que ela fez. A criança se ausenta e de uma forma intuitiva, né, não que haja maldade na criança, mas de uma forma intuitiva, ela chega para a mãe e fala assim, mãe, eu posso brincar um pouquinho com a fulaninha lá na casa dela? Se ela tivesse feito essa pergunta antes de pedir para comer a sobremesa, a mãe também não iria deixar. Mas agora ela criou uma comparação. Ela criou uma referência e a mãe pensa assim, poxa, já não deixei ela comer a sobremesa, mas não tem nada demais ela ir brincar com a fulaninha um pouco. Ela diz, sim filha, pode brincar, não tem problema nenhum. As regras internas. O que essa imagem diz para você? Será que você consegue fazer essa mudança? Será que você consegue tirar, não a sua cabeça, mas a mentalidade instalada, operando em você, uma mentalidade negativa de escassez, de miséria, de pobreza, e em lugar dela colocar uma mentalidade, implantar uma mentalidade de sucesso, de confiança, de esperança, de alegria, de gratidão? Você sabe como se tornar um milionário? E se você tiver uma resposta errada ou nenhuma resposta, como será? Então é hora de desaprender tudo aquilo que você aprendeu. Alguém pode dizer assim, mas por que ele está dizendo isso com tanta segurança, com tanta certeza? E você está assistindo o meu treinamento. Eu tenho certeza que você não sabe
como ser rico. Porque senão você não estaria assistindo esse treinamento. Eu já disse isso antes. Pensamentos nos levam a sentimentos e sentimentos nos levam a ações. Então, quando você vai vender o seu produto ou o seu serviço e você pensa assim, eu acho que é muito caro. É um pensamento. Aí já vem um sentimento, um medo de ouvir um não. E por essa razão você oferece a um preço baixo. O dono da escola, eu não sei se comentei isso já em alguma aula anterior, mas o dono de uma das escolas que eu estudei coaching conta um caso que ele queria envelopar um carro. E ele passou numa loja e pediu um orçamento. E ficava em 3.000 e poucos reais. Aí ele não quis fechar na hora, ele voltando para casa. Ele viu que tinha uma loja nova perto da casa dele que fazia esse tipo de coisa. E ele parou para pedir um orçamento. E a pessoa foi, fez as medidas, tal, foi para a mesa, fez uns cálculos, aí falou para ele, olha, senhor, desculpa, mas é o mínimo que eu posso fazer, não dá para fazer menos. Ele não tinha pedido desconto. O mínimo que eu posso fazer, não me lembro exatamente o valor, mas é coisa assim de 600 reais. O outro tinha pedido mais de 3.000 reais. Então, se ele tivesse pedido 1.500 reais, ele teria pago, porque ele já tinha uma referência, 3.000 e tantos reais, e agora o outro pede 1.500, era um ótimo preço. E aí ele ficou em dúvida. Ele falou, poxa, deve ser um serviço muito ruim. Mas ele pensou, mas só 600 reais? Eu vou arriscar, por 600 reais eu vou arriscar. Mandou fazer, era um serviço ótimo. Resultado, essa empresa, não demorou muito tempo, ela fechou. E a outra, que cobrava 3.000 e pouco, continua no mercado. Tá? Nós já falamos a respeito do cérebro trino. Cérebro formado pelo neocórtex, que é a parte mais externa, responsável pelos nossos pensamentos, é a parte racional. Aí tem o sistema límbico, que é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. E temos também o sistema reptiliano, que é responsável pelos instintos, pela nossa sobrevivência. Quando, por exemplo, você está em uma rodovia e ao teu encontro vem uma carreta desgovernada e ela vem na tua direção com tudo para passar por cima de você e você faz uma manobra brusca e consegue se sair bem daquela situação. Lá na frente você para todo trêmulo e diz, como é que eu fiz isso? Na verdade, nesse momento, quem assumiu o controle foi o sistema reptiliano, o responsável pela sobrevivência. É ele que nos faz sentir fome, é ele que nos faz sentir desejo sexual, porque ele cuida da perpetuação da espécie, é ele que nos faz respirar voluntariamente, é ele que faz o nosso coração bater, é ele que faz o sangue percorrer pelo nosso corpo, enfim, é o sistema reptiliano que cuida realmente da manutenção da nossa vida. Agora, o neocórtex, ele cuida do como nós vivemos. E o sistema límbico, ele cuida dos nossos porquês, das nossas razões. Então, à medida em que você pensa alguma coisa a respeito da sua vida, a respeito dos seus desejos, das suas conquistas, vão se formando as chamadas trilhas neurais. Então você vai criando um modelo mental. E uma forma fixa de pensar vai se formando no teu cérebro. Por exemplo, quando você vai jogar um jogo pela primeira vez, se houver um monitoramento do teu cérebro, então vai se perceber uma grande área do teu cérebro acendendo, né? Ou seja, uma grande área do cérebro está sendo ativada, porque você está tendo dificuldade para dominar aquele jogo e você está ali
tentando pensar rapidamente, então uma grande área do cérebro se acende. À medida em que você vai tendo domínio do jogo, e quando você já está bom no jogo, monitorando o teu cérebro, já há uma pequena ativação do teu cérebro, porque já existem trilhas, o teu pensamento já está previamente modulado. Você vai pensar daquela maneira para alcançar um resultado esperado. Então, se você quer alcançar resultado esperado no mundo dos negócios, você tem que ter um pensamento padronizado. Não dá para você viver na zona do medo. Não dá para você viver na zona da incerteza. Todo dia você tem um medo novo. Ah, será que vai dar certo? Será que o meu serviço vale? Será que a pessoa vai me pagar? Será que ela vai me expulsar de lá? Não dá para você viver nisso. Você tem que ter um pensamento já definido. Um pensamento positivo definido e não negativo, tá? É muito provável que você tenha um pensamento negativo definido. Esse pensamento foi definido ao longo dos anos, pelas experiências que você viveu, desde a fase intrauterina, nas discussões dos teus pais, ou mesmo que o teu lar fosse um lar de paz, mas nas dificuldades que os teus pais viveram, dificuldades financeiras ou de saúde, nas angústias que eles viveram, né, a maneira como a tua mãe foi influenciada por essas circunstâncias, você viveu com ela esses momentos, as angústias da tua mãe você viveu ainda na fase intrauterina as tuas próprias angústias, e depois você encontrou as angústias do mundo externo, e isso foi definindo o teu padrão de pensamento. É a ótica que você tem da vida, a ótica que você tem do mundo e a ótica que você tem das pessoas e de si mesmo. Talvez essa seja a pior situação. É a ótica que você tem a respeito de si mesmo. Eu não valho nada, eu não sou capaz, isso não é para mim, isso é para os outros. Então, à medida que você vai estabelecendo um pensamento e você vai repetindo esse pensamento, então as trilhas neurais vão se formando, conforme você está vendo ali os risquinhos que vão aparecendo. E ela vai se fortalecendo. E à medida que você vai repetindo o mesmo pensamento, ela vai fortalecendo, chega ao ponto de se tornar um traço do teu comportamento, um traço da tua personalidade. Então o objetivo é que você estabeleça pensamentos de confiança, de esperança, de certeza, de merecimento e de gratidão por tudo. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar que o teu produto ou que o teu serviço vale o quanto você está pedindo. E não entre nessa de concorrer pelo preço. Concorra pelo valor. Concorra pelo algo mais. Concorra pelo teu porquê. Por que é que você desenvolve essa atividade? O que é que você encontrou nesse nicho de mercado? Qual a lacuna que você encontrou nesse nicho de mercado que você vai preencher? Tem N pessoas fazendo a mesma coisa que você faz, mas não fazem tão bem porque existe uma lacuna, existe um gap, existe um espaço que não está sendo preenchido e você se colocou nesse mercado para preencher esse espaço. Por essa razão, o teu produto, o teu serviço vale. Nós normalmente temos que evoluir partindo da zona de conforto. Se você está há muito tempo na mesmice, você não gosta de mudança, não gosta de enfrentar desafio, está na hora de você se mexer. Levantar de onde você está, sacudir a poeira e entrar primeiro na zona de aprendizado. É na zona de aprendizado que você vai encontrar formações e informações, treinamentos, cursos. Você vai ter que pagar por isso, porque isso custa dinheiro. Não é todo mundo que está disposto a dar um treinamento de graça. E quando você tiver uma certa formação, um certo conhecimento, você começa a ter vontade de partir em busca do teu sucesso. Só que você vai entrar na zona do medo. E quando você entra na zona do medo, a tendência é você recuar e voltar para a zona do aprendizado. Você vai achar assim, não, eu não estou muito bom para fazer o que quero fazer e eu preciso
comprar um treinamento novo, aí você entra na internet, já encontra alguém lá oferecendo um treinamento novo, papapá, conta uma história, você compra aquele, você diz, agora eu vou ter condição de fazer. Aí você termina o treinamento e você tenta, então, partir para a conquista dos teus ideais, você tem que atravessar a zona do medo e você não tem coragem de enfrentar a zona do medo e volta. E nesse mundo do coaching, a gente conhece pessoas que já gastaram mais de 20, 30 mil reais e não saíram do lugar. Então, o treinamento, a informação e a formação são muito importantes. Só que você não pode passar a vida aprendendo. Você não pode ser um estudante profissional. Tem gente que faz o estudo da sua profissão, ele estuda a vida toda e não sai do lugar. Você vai ter que enfrentar a zona do medo. E lembra de uma coisa. O feito, ainda que imperfeito, é muito melhor do que o perfeito que não é feito. Lembra disso? Você vai aprender fazendo, mas faça. Atravesse a zona do medo o mais rápido possível. Invista num mindset de uma pessoa confiante, de uma pessoa realizadora. Trabalhe o seu cérebro para isso, com afirmações, porque o que você sente é fruto de muitos pensamentos repetidos. Se você sente medo, se você se sente incapaz, se você se sente inferior, isso é fruto de pensamentos que foram repetidos muitas vezes. Então agora, para você romper, vamos dizer o seguinte, você tem uma vasilha cheia de óleo e você quer substituir o óleo pela água. Como é que você faz? Mas você não quer propriamente pegar aquela vasilha e entornar aquela vasilha, esvaziar ela, deixá-la vazia e depois colocar o óleo. Então o que você faz? Você vai colocando a água nesse recipiente, porque essa água ela é mais densa e ela vai ocupar as partes inferiores do recipiente, e à medida em que você vai colocando água, o óleo vai transbordando e vai desocupando o recipiente, ao ponto de você conseguir eliminar todo o óleo e ficar somente com água no recipiente. É claro que o recipiente vai ficar sujo de óleo, mas isso não faz parte da nossa analogia aqui, tá? Então a maneira de você limpar a tua mente dos pensamentos negativos é você colocar pensamento positivo. A maneira de você se livrar do medo é colocar pensamento de coragem. E à medida em que você vai colocando esses pensamentos, vamos dizer assim, mais densos, entre aspas, né, de maior peso, de maior importância na sua vida, esses pensamentos mais voláteis, né, estão ocupando a tua mente sem lhe trazer nenhum resultado, esses pensamentos começam a ir embora. E assim você vai fazendo a substituição. Mas há necessidade de um treinamento diário. Há necessidade de você estabelecer um ritual para isso. Você tem que ter horário para isso. Experimenta, eu vou lançar um desafio aqui. Experimenta isso por um ano. Um ano. Faça um exercício mental de estabelecer um pensamento positivo, uma mentalidade positiva. E daqui a um ano eu te desafio. Você me mandar um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp e dizer assim, olha, foi uma grande ilusão, você me enganou, perdi meu tempo. Está lançado aqui o desafio. Então, na zona de conforto, ali está um mindset fixo. É aquela pessoa que não muda, não quer sair do lugar, é tudo história, não, porque agora estão falando aí que o emprego vai acabar, falo isso há quantos anos, e não sei o que e tal. Qualquer previsão de mudança no mercado, elas recusam e elas entendem que não vai acontecer nada. Isso é apenas atitude de pessoas alarmistas que querem estabelecer o pânico, que querem anunciar o apocalipse, elas têm todo um discurso que as confortam e elas permanecem no mesmo lugar. A zona do aprendizado já são as regras externas, é aquilo que você vai buscar lá fora, as informações, o conhecimento que você vai trazer para o seu interior, mas advindas do meio externo. As regras internas, elas estão na zona do medo, que você vai
transformar a zona do medo em zona de coragem, que também depende de regra interna. À medida em que você substitui os conceitos do medo, que já estão alojados, estabelecidos, instalados como um programa de computador, eles estão instalados em tua mente, você vai fazer a remoção e vai instalar novos programas. Agora o programa de coragem, programa de confiança, programa de certeza. E então você entra na zona de sucesso. Nesse momento você já mudou o seu mindset para um mindset progressivo. Nesse momento então você já está inconformado com a situação e você quer mais. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É um grande erro. Voltando a falar um pouquinho do capitalismo, né? Muitas pessoas condenam tanto o capitalismo. É claro que há selvageria, existe a maldade, ela está em todos os lugares, ela está no coração do homem. Mas, assim como existe também, né, no socialismo, no comunismo, a maldade lá imperando ainda de uma forma muito pior, sem nenhuma liberdade, as pessoas não têm liberdade de expressão, escravizados, né? Como a gente vê aí, médicos enviados pelo mundo todo para trabalhar de graça para que o dinheiro vá para o governo, enfim. Então, não precisa você ter vamos dizer assim, um peso de consciência, um sentimento de culpa quando você começar a adquirir as coisas, porque a natureza é abundante, gente. Existe condição para todas as pessoas no planeta serem ricas. A natureza oferece isso. Então, as pessoas não se enriquecem, não é porque os recursos são limitados. O limite está na mente delas. Não importa onde elas nasceram. Não importa a educação que elas tiveram. As limitações estão na mente delas. Claro que essas limitações foram implantadas em suas mentes, às vezes pelos pais, por aquilo que eles ouviram. Isso não é para você, isso não é para nós e tal. Mas a natureza é abundante, o universo é abundante. Observe o tempo da florada de uma árvore frutífera. Eu fico observando, eu tenho uma propriedade no Rio, uma propriedade rural, fico observando ali as mangueiras. Para que tanta flor? Se a quantidade que vão se tornar em frutos é uma quantidade ínfima comparada com a quantidade de flores. E aquelas flores caem, elas fazem ali um espetáculo, uma beleza, um aroma. E depois dos frutos que brotam, que surgem, quantos vão chegar à idade adulta e quantos permanecerão no galho até serem colhidos porque estão maduros? Também uma quantidade menor. Então veja que a natureza é pródiga, ela esbanja. Vamos falar do nosso nascimento. Nós competimos com 100 milhões de espermatozoides. O espermatozoide que nos deu origem, ele competiu com mais 100 milhões de competidores. Para que 100 milhões? Ora, um não estava bom? Vocês conseguem entender? A natureza é abundante. Não precisa você pesar a sua consciência e dizer, não, eu não posso ter isso porque tem alguém passando fome. Você deve ter isso, porque se você tendo, você tem condições de matar a fome de alguém. E nada adianta o outro passar fome e você passar fome também. Vou voltar aqui para um conceito bíblico. Quando aquela mulher chega e quebra um vidro de um perfume caríssimo na cabeça de Jesus, logo Judas se manifesta e diz assim, mas por que tão caro podia vender e dar para os pobres? E Jesus diz assim, olha, ela está fazendo isso, ela está me preparando, ela está despedindo de mim para o meu sepultamento, porque a minha hora está chegando e vocês não me terão mais com vocês. Porém, os pobres, vocês terão sempre no meio de vós. Sempre. O que Jesus estava falando? Será que ele estava falando do capitalismo que não deixa o pobre crescer? Ou ele estava falando da mentalidade das pessoas? Pobreza é fruto da mentalidade. Vamos continuar. Quem pensa limitado terá resultados limitados. As pessoas não conseguem o que querem, porque não sabem o que querem. Nós precisamos ter
alvos. Nós precisamos saber o que nós queremos, aonde nós queremos chegar. Um líder com mindset vencedor tem metas para todas as áreas em que deseja obter sucesso. Tem meta para o gasto doméstico do mês, tem meta para uma viagem, tem meta para a aquisição de um novo veículo, tem meta para resultado financeiro no seu negócio, no seu trabalho, enfim, tem meta para tudo. Se você não faz nenhuma projeção, se você não usa de nenhum controle, se você nem anota os teus gastos, se você não faz uma correlação entre a tua renda e os teus gastos, e a vida continua nessa embolada, com dificuldade, e você culpa o governo, você culpa o sistema, e você culpa tanta coisa e nunca se culpa a si mesmo, como é que você quer progredir se você não tem controle da própria vida? O que acontece quando não temos metas ou visões de futuro em nossas vidas? Mindset fixo. Um dia numa igreja, eu disse assim: completem a frase. O dinheiro é a raiz de todos os... E a igreja em coro completou: de todos os males. E eu perguntei: isso está escrito na Bíblia? E eles confirmaram que sim, que estava escrito na Bíblia. E eu disse que não. Fiz um suspense. Havia ali um público de umas 200 pessoas. Enquanto eu fiz aquele suspense, eles insistiram dizendo que estava escrito na Bíblia que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas na verdade na Bíblia está escrito assim: o dinheiro é a raiz, o amor, vou repetir, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro e não o dinheiro. O dinheiro, na verdade, potencializa o que a pessoa é. Se a pessoa é bondosa, generosa, o dinheiro propicia a ela a condição de ser mais bondosa e mais generosa. E nós conhecemos muitos casos de pessoas assim. Se a pessoa é maldosa, egoísta, é malfeitora, enfim, ela vai usar do dinheiro para fazer o mal, para comprar, para corromper, para levar vantagem ilícita. Será que nós temos algum exemplo disso? Será que nós precisamos citar o nome de alguns políticos? Se tivéssemos de citar nome de político, nós teríamos que citar o nome de político que se salva dessa situação. E seria, no máximo, uma meia dúzia. Então, o dinheiro apenas potencializa aquilo que está no coração da pessoa. E aquilo que está no coração da pessoa advém do seu pensamento. Nós já vimos que todo pensamento, ele influencia no sentimento. E o sentimento é aquilo que, de forma figurada, nós dizemos que é o nosso coração. E aquilo que está no coração se transforma em ação. O mindset progressivo, a pessoa que tem um mindset progressivo, ela já compreende que o dinheiro é o fruto do trabalho. Então nós vamos falar agora de renda passiva. Você sabe o que é uma renda passiva? A renda passiva é aquela que rende para você enquanto você dorme. A renda passiva, ela não depende de você vender o seu tempo para ganhar alguma coisa. Porque se você vende o seu tempo para ganhar alguma coisa, no momento em que você adoecer ou que você falecer, a tua família vai ter dificuldade, porque não existe um sistema que trabalhe por si só. Então, como renda passiva, nós podemos falar em casas de aluguel, podemos falar em dinheiro investido no banco, em direitos autorais, em serviços digitais e por aí vai. É uma infinidade de coisas. A renda ativa é aquela que depende da sua atividade laboral, da sua mão de obra, do seu tempo. O tempo em que você tem que permanecer numa unidade de trabalho prestando o seu serviço.
Então estão aqui algumas diferenças entre renda passiva ou renda residual e renda ativa. A renda passiva não depende do trabalho para recebê-la. Uma renda que você ganha sem gastar um tempo significativo para isso. Enquanto que a renda ativa é proveniente do trabalho, é onde você gasta o seu tempo para recebê-la. A renda passiva requer um esforço inicial, a renda ativa requer um esforço contínuo. A renda passiva recebe mesmo sem trabalhar. A renda ativa, se parar de trabalhar, a renda acaba. A renda passiva, o progresso financeiro é rápido e com muitas possibilidades de aumentar. Na renda ativa, o progresso financeiro é lento e com poucas possibilidades de aumentar. Na renda passiva, o dinheiro trabalha para você. Na renda ativa, você trabalha pelo dinheiro. Vou contar aqui uma pequena história, a história de Pedro e Paulo. E havia um pequeno reino em que a água, o manancial de água estava no topo de uma montanha. E o rei daquela cidade contratou então Pedro e Paulo para buscar água no balde, lá do topo da montanha, e encheu os reservatórios da cidade para que a população pudesse pegar a água. E assim eles trabalhavam o dia todo, ganhavam o seu dinheirinho. Pedro, muito preocupado, tratou de comprar uma casinha, tratou de mobiliar sua casinha, comprar um jumento para ele, para puxar a carrocinha dele com a família para poder passear no domingo. Mas Paulo guardava o seu dinheiro. E um dia Paulo chegou para Pedro e disse: Pedro, eu tenho uma grande ideia. Que tal a gente construir uma tubulação, construir um duto lá do alto da montanha, construir um grande reservatório aqui na cidade, a água vem por esse duto e a gente vende água aqui embaixo e não precisa mais sofrer tanto, porque um dia a gente vai estar velho, não vai aguentar transportar esses baldes, a gente vai estar cansado, não vai aguentar subir a montanha. E Pedro falou: isso é um absurdo, isso é uma ideia maluca. Eu preciso investir no meu conforto, construir a minha casinha, viver os meus dias. Então Paulo tomou a iniciativa de construir o seu duto. E depois que ele terminou o duto, que a água então chegava por queda livre, por gravidade, ela chegava até o reservatório na cidade, ele começou a vender a água ali. E Pedro foi à falência porque não tinha mais o seu meio de vida. Depois disso, Paulo pensou em construir a sua casa, investir no seu conforto, porque ele já tinha um sistema de renda passiva. E você? Quem você é? Pedro ou Paulo? Você está construindo um encanamento ativos ou está aumentando o tamanho dos baldes e acelerando as indas e vindas ao topo da montanha? Por que é perigoso viver de renda ativa? Por que é perigoso viver de renda ativa? Porque, como nós já dissemos, renda ativa é aquela que precisa do teu trabalho, precisa da tua presença. E no momento em que você não pode estar presente, a renda acaba. Então é altamente inseguro você viver de renda ativa. Tipos de renda passiva. A renda passiva: talentos, juros, imóveis locados, negócios bem estruturados, rede de franquias. Este treinamento, gente, eu sei que tem pouca gente assistindo esse treinamento, mas ao final desse treinamento você terá uma grande noção de como transformar o seu negócio numa franquia. Tá? Esse treinamento, a escola onde eu me formei, exatamente esse treinamento, ela vende por R$ 5.250. As pessoas pagam. Este, como é de graça, as pessoas não entendem. Já que não tem preço, elas pensam que não tem valor. E acredito que umas 200 pessoas passaram pelo meu grupo do WhatsApp. Hoje tenho 113 pessoas e acredito que não tem mais do que 20 pessoas assistindo esse treinamento. Como
criar a sua renda passiva. O livro O Mito do Empreendedor, ele dá uma noção muito grande sobre isso. Mas, para nós que somos empreendedores, a maneira mais prática é você pensar em franquear o teu negócio. Não importa o que é, não importa. Você pode ser um encanador, pode ser um eletricista, você pode desenvolver uma atividade, um elevado grau de qualidade, agregando alto valor ao seu trabalho e a partir daí franquear o seu trabalho. E você passa a ter uma renda passiva. Pessoas trabalhando no Brasil inteiro por você e para você. E o que é mais interessante é que cada unidade que se abre pelo interior do Brasil, em vez de você investir o seu dinheiro, você vai receber uma taxa de adesão. E depois você recebe os royalties do negócio. Então respeite o seu dinheiro. Quantas coisas você comprou e se arrependeu depois? Quantas vezes você perdeu a data do vencimento de uma conta e pagou com multa? Você ainda não conhece os números do seu negócio? Você tem controle? Você anota? Você tem relatórios? O negócio, gente, é como... No início desse treinamento eu disse que o coach é um profissional treinado para pegar a pessoa do ponto A e levar ao ponto B. Então todo negócio ele tem uma trajetória. Então vamos fazer uma analogia aqui com um avião. Imagine que você entra numa aeronave e quando a aeronave começa a fazer as manobras na pista, o comandante fala pelo alto-falante que ele não sabe muito bem operar aquele equipamento, ele não tem certeza se vai conseguir chegar no destino, mas que ele vai tentar. A pergunta que eu te faço é: você vai permanecer nesse avião? Ele não tem certeza se consegue conduzir essa aeronave até o destino de segurança. Portanto, há risco de uma colisão com uma montanha, há risco de uma queda, enfim. Existem muitos riscos. E você vai permanecer? Agora, voltando para o seu negócio. Você tem certeza que consegue pôr o teu negócio em movimento, decolar e alçar voo? Ou você acha que em algum momento você pode cair, você pode bater de frente com uma montanha, enfim, sofrer uma tragédia? Então procure se instruir, procure ter uma compreensão mais ampla do que é ser de fato um empreendedor. Porque quando você entra num negócio, você investe o teu tempo, você investe dinheiro que poderia ser investido no conforto da sua família. E quando você perde tudo, todo mundo sofre. Você sofre, a tua mulher sofre, o teu marido sofre, os teus filhos sofrem. Pessoas mais íntimas que estão por perto sofrem por ver a tua dificuldade. Pilotar uma aeronave não é como pilotar uma bicicleta. Uma bike, ela não tem ali instrumentos que precisam ser monitorados, você precisa acompanhar ali os indicadores, nada disso. Você tem que apenas calibrar o pneu e montar nela e começar a pedalar. A manutenção é mínima, os cuidados são poucos. Então não conduza o teu negócio como se você estivesse pilotando uma bicicleta. O teu negócio precisa de indicadores. O teu negócio precisa ali de manômetros. Você precisa ferir as medidas. Você precisa ver se as coisas estão indo bem ou se não estão indo bem. E viva sempre um degrau abaixo. Se você ganha 10 mil reais, comprometa apenas 8 mil reais da sua renda. Mas guarda 2 mil reais. E lembra-se de no teu orçamento embutir uma parcela para doação. Seja para a igreja a qual você frequenta, seja para uma entidade filantrópica, seja para mendigos na rua, mas tenha uma parcela para doação. Invista em um colchão de segurança.
tenha uma reserva. Dependendo da sua atividade, existem atividades, por exemplo, que a pessoa às vezes ela passa muito tempo. Os corretores, ela às vezes passa muito tempo sem ganhar um dinheiro. Chega a passar 6 meses sem fazer um negócio. Quando faz um negócio, ganha 2 anos. Mas quando esse dinheiro entra, não é hora de gastar todo esse dinheiro. Tem que se fazer uma reserva de pelo menos... A pessoa que é empregada, ela tem que ter uma reserva de pelo menos 3 meses. E a pessoa que é autônoma, ela tem que ter uma reserva para que possa mantê-la pelo menos por 6 meses. Caminhe com pessoas de sucesso. Nós somos o resultado, o nosso comportamento é a mescla do comportamento das 5 pessoas que estão mais próximas a nós. As pessoas que estão conosco são pessoas de alta confiança, pessoas positivas, pessoas empreendedoras, pessoas corajosas. Nós somos a mistura desse comportamento. Se as pessoas que estão à nossa volta são mentirosas, usuárias de drogas, beberrões, pervertidos, enfim, nós seremos um pouco disso também. Invista sempre em novos conhecimentos. Então estão aqui, as regras externas são conhecimento comercial, administração financeira, estratégias de investimento, planilhas, indicadores, sistemas. Quero indicar aqui algumas literaturas muito importantes. O livro Pai Rico, Pai Pobre. É um livro sensacional. Livro de Robert Kiyosaki. Vale a pena ler esse livro. Os Segredos da Mente Milionária. O livro de Harv Eker. Um livro também espetacular. O livro Mindset, da Carol Dweck. Esse livro eu não li ele todo ainda, mas é um livro também muito bom. Então não esqueça de medir a tua evolução ou a tua involução. Mas são os números, são os indicadores que acendem o sinal vermelho. Quando o sinal vermelho acende e o operador não dá atenção para esse indicador, corre o grande risco de haver uma explosão. E o sinal vermelho acende para indicar que alguma coisa não vai bem. Mas se ele é ignorado, a tragédia é iminente e certa. Defina os principais indicadores financeiros e os meça todo mês. Aquilo que não é medido não é controlado. Use demonstrativos de resultado. Use fluxo de caixa. Aprenda a calcular o CMV, ou o CPV, ou o CSV. O que é isso? CMV, custo de mercadoria vendida. O CPV é o custo de produto vendido e o CSV é o custo de serviço vendido. O custo de mercadoria é para aquela pessoa que compra uma mercadoria e vende. O CPV é para aquela pessoa que fabrica a mercadoria e vende. E o CSV é aquela pessoa que presta serviço. Você encontra a fórmula na internet, tem muito material na internet. Não é por falta de material, não é por falta de informação que você vai deixar de aprender. Calcule as suas despesas fixas. Estabeleça metas de despesa. Quanto é que você vai gastar este mês? Estabeleça meta também no teu orçamento doméstico. Estabeleça metas de vendas, o meta de faturamento. Quanto você vai faturar neste mês? Desenvolva um sistema com processos bem definidos. Nós vamos falar nas aulas mais adiante sobre os POPs. Procedimento Operacional Padrão, ou Procedimentos Operacional Padrão. Você tem que estabelecer procedimentos, definir esses procedimentos para todas as atividades do seu negócio. Sem eles, você nunca vai conseguir ter uma franquia. Defina uma data para a sua aposentadoria e trabalhe em função dela. Estabeleça data para tudo, estabeleça prazo para tudo que você faz na vida. Nesta aula nós falamos do mindset financeiro. Espero que possa causar uma revolução na sua vida. Tarefas. Defina a data de sua aposentadoria. Defina qual será seu tipo de renda passiva.
Defina seus indicadores financeiros mais importantes que deverão ser medidos. Agenda o dia perfeito e a semana perfeita. Livro O Mito do Empreendedor. Não deixe de ler O Mito do Empreendedor. A vida só tem sentido quando conseguimos ser elemento de cura um do outro. Agradeço a sua participação. Realização Goulart Coach. Ultrapassando Fronteiras. Um grande abraço e até a nossa 6ª aula.